Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse módulo 2, no qual eu vou falar para vocês sobre execução fiscal. Execução fiscal é um tema muito importante. Nós temos alguns aspectos processuais que vocês precisam conhecer, tanto para uma questãozinha dissertativa, quanto também para uma peça. Deste nosso módulo, deste nosso assunto, execução fiscal, dessa nossa ação exacional que nós vamos verificar daqui a pouquinho, vocês vão verificar que saem duas peças: os embargos à execução, assim como a exceção de pré-executividade. Portanto, nós temos este módulo 2, que separa a execução fiscal de todo o restante do conteúdo de direito tributário. Este nosso curso de prática tributária está dividido em módulos, para que você tenha um pouco mais de noção da questão do que está sendo tratado, do momento do rito, do momento processual, de qual peça você deve utilizar. Logo, o módulo 1 ele fala sobre as ações que você deve utilizar no caso de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Nós vamos verificar direitinho no módulo 1, se você já assistiu, ok, mas eu sempre peço para vocês começarem a partir do módulo de maior necessidade de estudo, uma vez que nós temos a execução fiscal como um peso muito maior em relação às demais ações. Então, nós temos aqui os embargos à execução fiscal e a exceção de pré-executividade, as peças mais importantes do nosso conteúdo, que acredito que serão mais cobradas nas próximas edições das provas de segunda fase de direito tributário. Logo, é o módulo que você deve começar o estudo e depois os demais. Então, na primeira parte do nosso estudo, nós temos a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, assim como a ação anulatória, e também temos a ação de repetição de indébito tributário e ação de consignação. Nós temos essas ações no primeiro módulo. No segundo módulo, temos aqui a execução fiscal, separando os ritos, separando o conteúdo. E, obviamente, para que nós possamos começar este módulo, eu preciso trazer aqui para vocês algumas noções básicas de execução fiscal. Logo, quando eu falo de uma execução fiscal, eu falo de uma ação exacional. O que é uma ação exacional, pessoal? Eu falo que já temos o Estado entrando no patrimônio do contribuinte para ver aquele seu tributo, aquele seu crédito tributário, o crédito da fazenda, o crédito do Estado, ou seja, o débito do contribuinte, sendo adimplido. Então, nós temos aquele quanto que está inadimplido pelo contribuinte e ele deve ser pago pelo contribuinte. Só que o contribuinte, ele não pagou aquele quanto. Quando nós tivermos o fim daquele processo administrativo tributário. Lembrem-se, quando nós tínhamos lá o lançamento tributário definitivo, a constituição definitiva do crédito tributário, eu expliquei para vocês na aula de direito material tributário. E aí depois, caso não houvesse o pagamento, aí nós teríamos que aquela quantia seria inscrita em dívida ativa e teríamos aqui a certidão de dívida ativa. Logo, a Fazenda Pública, através da sua procuradoria, e vamos pegar aqui a Procuradoria da Fazenda, se nós estivermos falando de tributos federais, iria pegar aquela certidão de dívida ativa, a CDA, que tem uma presunção de certeza e liquidez, lá do artigo 204 do Código Tributário Nacional, e iria promover uma execução fiscal. E aí que nós falamos de uma ação exacional. Nós teríamos aqui uma norma tributária, de acordo com o professor Paulo de Barros Carvalho, que iria permitir que a Fazenda Pública, que o Estado entrasse no patrimônio do contribuinte. Porque até então, nós não tínhamos essa vontade da Fazenda Pública de entrar no patrimônio do contribuinte. Não.
A Fazenda Pública, ela tinha vontade de ver o seu crédito constituído e dava oportunidade para o contribuinte pagar aquele seu débito formalizado a partir do lançamento definitivo. Então, quando você tem aqueles termos auto de infração, notificação do lançamento, você tem uns termos que denotam, olha, eu estou constituindo o meu crédito tributário. Você, contribuinte, está tendo a oportunidade de pagar, de adimplir. Você, contribuinte, está tendo a oportunidade de impugnar na esfera administrativa, antes de eu constituir em definitivo. Depois que a Fazenda ela constitui em definitivo e ela inscreve em dívida ativa e formaliza a certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial, acabou. O que ela vai fazer? Ela vai entrar com uma execução fiscal. E ela tem o intuito de entrar no seu patrimônio para ver aquele seu crédito satisfeito. Ok? Então, é este o panorama que nós vamos estudar daqui por diante. E você, advogado do contribuinte, você vai ter aqui duas opções. Você vai poder entrar com embargos à execução fiscal ou uma exceção de pré-executividade. E nós vamos verificar qual que é a peça cabível em cada situação. Eu vou te ensinar a montar cada peça. Portanto, você precisa ter uma noção de cada momento processual numa execução fiscal para saber como que você vai salvar o seu cliente ou tentar amenizar a situação. Então, venham comigo, porque é importante nós conhecermos aqui os aspectos de uma execução fiscal. Vindo aqui para o nosso material, então nós temos aqui a execução fiscal. Nós temos que o professor Paulo Conrado, que é juiz federal aqui em São Paulo, fala que é uma ação exacional. Eu recomendo, inclusive, o livro do professor Paulo Conrado, para vocês terem como uma base, caso queiram estudar para uma pós-graduação. É comum que muitos alunos que estudam para a segunda fase de direito tributário depois comecem a se aventurar no direito tributário como um todo. Então, só para nós termos aqui como um parâmetro, nós temos na esfera federal o decreto 7.235 de 72. Esse decreto, ele nos traz aqui um prazo de 30 dias após a notificação do lançamento para que aquele contribuinte ele pague, ou para que ele possa impugnar, para que ele apresente um recurso para a delegacia regional. E aí, se ele apresenta uma impugnação, em 30 dias, para a delegacia regional, aquele juiz da delegacia regional, ele vai avaliar a impugnação. Isso demora mais ou menos, pessoal, 1 ano para que ele se pronuncie. Imagina que este pronunciamento é desfavorável ao contribuinte. E aí? E aí que nós vamos ter aqui um outro recurso ao CARF.
que é um órgão paritário. Se nós tivermos mais uma decisão no CARF que seja desfavorável ao contribuinte e houver divergências, desculpem-me, aí nós vamos ter aqui que esta decisão ela vai para o Conselho Superior da Receita Federal. Aí imagina que mesmo depois disso tudo, o contribuinte ele perde. Aí, se o contribuinte ele perde, obviamente, nós teremos o crédito tributário formalizado, ok? Mas antes disso, quando nós temos essa situação tramitando na esfera administrativa, nós temos que não estará correndo a prescrição para a Fazenda Pública, que nós estudamos. Nós temos lá uma prescrição de 5 anos para a Fazenda Pública para que ela possa promover a execução fiscal. Desde quando o crédito tributário ele já esteja formalizado, constituído em definitivo. Aí nós temos aqui 5 anos para que a Fazenda Pública ela entre com a execução fiscal. Antes disso, não. Nós não temos aqui prazo prescritivo quinquenal de 5 anos correndo, tramitando. Logo, aqui nós não temos prazo prescritivo. Cuidado. Depois, obviamente, que essas decisões são contrárias ao contribuinte, nós temos a formalização indefinitiva do crédito tributário. Aí surge este prazo prescritivo para a Fazenda iniciar essa execução fiscal. Então, é importante que vocês conheçam essa situação para que vocês saibam se houve prescrição ou não. Apesar de existir aquele crédito tributário que ele não está acobertado pelo manto da decadência, se a Fazenda Pública, ela comeu bronha, como nós falamos aqui em São Paulo, perdeu o prazo para executar, aquela quantia, apesar de existir, ela está prescrita, não pode ser cobrada. Logo, se o contribuinte, o seu cliente, ele paga uma quantia que está sendo executada e, neste caso, ela é prescrita, você pode entrar com uma ação de repetição em débito tributário, que nós verificamos no módulo 1. Tudo bem? Então, tomem cuidado. Mesmo que você entre com parcelamento, que é uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário, você pode entrar aqui com uma restituição do indébito tributário. Então, tomem cuidado. Mas imagina que a gente não está falando em nada disso. A gente está falando aqui da prescrição. Logo, se houve uma prescrição e a Fazenda Pública, ela entra como execução fiscal, sendo que já ocorreu o prazo prescricional, se ela já perdeu essa pretensão de executar aquele crédito que, apesar de existir, não pode mais ser cobrado, neste caso, pessoal, aquela execução fiscal ela não poderia existir. Aí, como que você vai defender o seu cliente? Aí você tem que lembrar o que a gente vai verificar aqui daqui a pouquinho. Aí nós temos duas peças, exceção de pré-executividade e embargos à execução fiscal. A prescrição é uma matéria de ordem pública, que o juiz ele reconhece de ofício. Então, só para ir já, aguçando os olfatos, a visão de vocês, enfim, os sentidos. Quando você tem a prescrição, você tem uma matéria que é reconhecida de ofício por parte do juiz, é uma matéria de ordem pública. Logo, você não precisa garantir a dívida, por quê? Você vai com uma exceção de pré-executividade. Você não precisa nem de embargos à execução. Então, só para a gente ir conversando e já situando qual vai ser a situação que vocês vão encontrar na hora da prova, ok? Pois bem, então nós temos aqui a formalização do nosso crédito tributário. E o contribuinte, ele vai para o judiciário. Nessa situação aqui que o crédito tributário, ele está formalizado, nós temos que o contribuinte, ele pode entrar com uma ação anulatória. Por que uma ação anulatória? Ora, porque já houve o lançamento tributário, é o que a gente vê no módulo 1. Então, não vamos entrar aqui com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário. Não. O contribuinte, quando ele quer entrar com uma ação,
ele vai com uma ação anulatória. Por quê? Já houve a constituição definitiva do crédito tributário. Mas aí surge aquele direito da fazenda de executar aquela quantia já formalizada pelo crédito tributário que nasceu, que é a execução fiscal. Então, a partir desse momento que esgotam as possibilidades na esfera administrativa, surgem duas possibilidades. Uma para a fazenda pública, de executar, que é o que a gente está vendo aqui, uma ação exacional, e outra para o contribuinte, o direito de anular. Tentar anular aquela situação que foi constituída. Então, é importante que vocês vejam, a partir dessa situação que eu trouxe aqui para vocês, desse desenhinho, que é mais uma rabisqueira, né? Que essa questão, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é para a fazenda pública. Ela vai entrar com a execução fiscal. E a segunda possibilidade? É para o contribuinte, que vai com a ação anulatória. Ah, professora, mas essa ação anulatória, que nem nós vimos no módulo número 1, basta você entrar com uma ação anulatória? Obviamente que não. Você estuda comigo lá em relação à ação anulatória que você precisa pedir uma tutela antecipada de urgência. Ou, se nós tivermos alguns requisitos do artigo 311 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, uma tutela de evidência que também está sendo aceita pela jurisprudência, nesse caso, o direito tributário. Logo, se você pleiteia a tutela e ela é deferida pelo juiz, ela é concedida, neste caso, você vai ter lá a suspensão da exigibilidade daquele crédito tributário. Então, daí você tem uma situação do artigo 151 do CTN. Ou você também pode pedir, junto com o reconhecimento da ação anulatória, aquele pedido, que seja conhecida a ação anulatória, os fundamentos da ação anulatória, assim como aquele depósito integral em dinheiro que vem a ter um efeito de suspensão da exigibilidade daquele crédito tributário que a Fazenda Pública, ela exige de você, contribuinte. Ok? Então, cuidado, nós temos aqui duas possibilidades. A possibilidade do contribuinte e a possibilidade da Fazenda Pública. Tudo bem, pessoal? Então, é um bate-papo muito importante para que vocês se situem em relação à necessidade de conhecer a peça que vai ser pleiteada no exercício. E nós, obviamente, vamos ter lá no laboratório de peças o gabaritando a peça sobre execução fiscal, tanto em relação à exceção de pré-executividade quanto embargos à execução fiscal e, obviamente, uma ação anulatória, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, acumuladas com tutelas antecipadas. Voltando aqui no nosso material, ok? Pois bem, então, nós temos aqui a Lei 6.830, de 80. Eu já peço para vocês pegarem a nossa querida LEF, Lei de Execução Fiscal. É mais conhecida como LEF. E vamos abrir aqui a nossa Lei 6.830, no artigo 16. Vejam, o artigo 16, ele fala sobre os embargos à execução fiscal. É um artigo que eu quero que vocês guardem. Por isso, vamos lê-lo agora e vamos fazer a leitura dele no próximo bloco também. Voltando aqui para mim. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias. Então, já comecem a pensar em relação aos embargos à execução no prazo de 30 dias. Contados, inciso 1, do depósito. Inciso 2, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia. Inciso 3, da intimação da penhora. Logo,
Percebam que para você embargar, você vai necessariamente ter que garantir aquela dívida tributária. Tudo bem? Só que o STJ, ele fala, olha, você não precisa garantir no todo aquela dívida tributária. Se você tem uma dívida tributária de R$1.000 e você garantir R$1 só, você está garantindo, você pode embargar. E como que você garante? Nós temos lá no artigo 11 da nossa LEF, que fala sobre a penhora e fala sobre a ordem de penhora. Então, aqui no artigo 16, fala sobre depósito, fala sobre a juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia e o inciso 3 fala da intimação da penhora. E o artigo 11 fala sobre a ordem da penhora em relação ao inciso 3 do artigo 16, que é o que nós vamos ver. Mas eu já destaco para vocês que o dispositivo mais importante para nós em relação à peça é o artigo 16 da Lei 6.830 de 80. Por quê? Porque nos fala sobre os embargos à execução fiscal. Ok, pessoal? Então, guardem já este dispositivo. Dispositivo muito importante para a hora da prova. Agora, conforme eu falei para vocês, a execução fiscal é uma execução de pagar quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, que é a certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa está lá no artigo 204 do CTN. Já falamos sobre ele na aula de Direito Material Tributário. Então, quando eu falo da CDA, eu falo que ela possui uma presunção relativa de validade. Ela tem uma certeza, uma liquidez. Logo, se ela tem uma certeza, uma liquidez, nós estamos falando aqui que é ônus do contribuinte. De elidir o que está ônus do contribuinte de elidir o que está naquela certidão de dívida ativa. Logo, se nós temos que a pessoa jurídica está na certidão de dívida ativa, ok. Agora, se o sócio gerente ele está na certidão de dívida ativa, bom, aquele sócio gerente, ele que deverá demonstrar através de um conjunto probatório de que seu nome não deveria estar na certidão de dívida ativa, que não houve uma atuação com base em fraude, com base em infração à lei, estatuto da pessoa jurídica, para que houvesse uma responsabilidade pessoal daquele sócio gerente junto com a pessoa jurídica pelo débito tributário. Então, a carga tributária, neste caso, né, que está sendo demandada em face daquele sócio gerente, ele deverá suportar caso, né, aquele débito tributário daquela carga tributária, caso ele não consiga demonstrar que seu nome está apontado de forma equivocada na certidão de dívida ativa. Porque é ônus dele. Uma vez que nós estamos falando aqui de um título executivo extrajudicial, que é a certidão de dívida ativa, que é dotado de certeza e liquidez. Logo, ser dotado de certeza e liquidez, nós temos que é o ônus da prova do contribuinte. É o ônus da prova do sujeito passivo da execução fiscal e não do sujeito ativo, que é a fazenda pública, que está movendo aquela execução fiscal em face daquele contribuinte, pessoa jurídica, e do seu sócio gerente. Então, tomem cuidado com isso. Esse artigo 204, ele nos traz essa situação do Código Tributário Nacional, que é importante, pessoal. Por quê? Porque, ora,
Se nós temos que na certidão de dívida ativa está o contribuinte, pessoa jurídica, e também o sócio-gerente, e ambos são citados numa execução fiscal, ambos possuem legitimidade para embargar, embargos de execução fiscal. Logo, ambos deverão garantir a dívida. Agora, se nós tivermos uma situação, a seguinte situação, o sócio-gerente, ele não está na certidão de dívida ativa, só está a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela é citada. E o que acontece? Nós temos que irá recair penhora de bens, lá daquele inciso 3 do artigo 16 da LEF, que eu acabei de falar para vocês, em relação aos bens do sócio-gerente. Epa, mas o sócio-gerente, ele não compõe esse triângulo Estado, Fazenda e Contribuinte, que é a pessoa jurídica, porque ele não está na CDA, ele não foi citado na execução fiscal. Logo, ele vai embargar, ele vai propor embargos de execução fiscal? Não. Neste caso, é o embargo de terceiro. Nós não estamos falando que ele vai embargar a execução fiscal. Por quê? Porque aquela penhora recaiu sobre seus bens pessoais. E ele não foi citado na execução fiscal. Por quê? Não houve o redirecionamento da execução fiscal para o seu nome. Neste caso, não estou falando de redirecionamento e não houve a citação. Logo, não houve a angularização. Ok? Então, é algo que nós temos como discussão interessante na execução fiscal. E para irmos finalizando esse bloco, nós temos que a execução fiscal, ela abarcará tanto os créditos tributários quanto os créditos não tributários. Então, nós temos aqui créditos fiscais, que são os tributários, quanto os créditos fiscais não tributários. Por exemplo, nós temos as multas lavradas pelo IBAMA durante uma fiscalização ambiental. Neste caso, nós estamos falando de um crédito não fiscal não tributário, ok? Então, tanto estes créditos fiscais não tributários quanto os créditos fiscais tributários estarão abarcados pelo rito da Lei 6.830 de 80.